Olá, pessoal. Sou o professor Rafael, do curso de Engenharia de Produção da FAENG FMS. Neste vídeo, irei falar um pouco sobre os custos diretos e sobre como definir os valores dos itens que estão no estoque. Para lembrar um pouco do conceito do sistema de produção, de maneira simplificada, ele é representado por uma entrada de recursos que passa por um processo produtivo, gerando produtos acabados. Esses recursos de entrada serão aqueles que vão ser possível identificar os custos, sejam eles custos diretos, como materiais e mão de obra, e custos indiretos, que são inerentes ao processo produtivo. A somatória desses custos, mais uma variação dos custos dos materiais que estão em estoque, representa, então, o custo de produção do período. Neste custo de produção do período, é possível identificar o custo dos produtos acabados ou da produção acabada. Por meio do CPA, podemos identificar, então, a unidade, né, o custo unitário do produto fabricado quando ele for para o estoque, no caso da empresa usar uma estratégia make to stock, ou como custo de produtos vendidos quando a empresa adota a estratégia make to order. Esses custos, né, vale lembrar que só serão considerados na avaliação do resultado quando o produto for comercializado, ou seja, somente o CPV entrará no demonstrativo de resultado do período da empresa. Falando um pouco mais dos custos diretos, exemplificando melhor um pouco da mão de obra, dos materiais diretos, podemos considerar esses custos também como os custos variados, uma vez que eles só são considerados quando for utilizado no processo produtivo. No caso da mão de obra, a gente pode determinar o custo tendo como base o tempo trabalhado pelo operador e o seu salário. No caso de o operador estar improdutivo por algum período, um tempo não trabalhado, este custo ou esse tempo não trabalhado seria considerado como custo indireto e iria para o rateio, né? Iria ser rateado com os demais custos indiretos. A composição desse custo de mão de obra envolve os encargos sociais, salários, férias, 13º e tudo aquilo que faz parte do pacote do salário do operador, vamos dizer assim, das pessoas. Né? Então, todos os encargos e benefícios nos quais os trabalhadores têm direito. Já os materiais diretos podem ser as matérias-primas, embalagens necessárias, componentes que são adquiridos prontos para serem usados no produto ou no processo, outros materiais que são necessários. Os custos desses materiais são compostos pelo preço, né, pelo preço do fornecedor, impostos, frete, seguro, manutenção e armazenagem, entre outros itens que fazem parte, vamos dizer assim, da aquisição desses materiais. Nesses custos dos materiais, pode haver situações de descontos comerciais, no caso de uma compra em maior quantidade, então ganha em escala, né, volume comprado, ou abatimentos quando já foi entregue, já foi negociado e por alguma razão o material entregue tem alguma avaria, alguma especificação não cumprida. Tanto o desconto quanto o abatimento devem ser deduzidos do montante do custo, ou seja, da composição dos valores. Quando a gente fala, então, na aquisição de materiais, ela está diretamente ligada ao PCP da empresa. Então, é necessário avaliar as necessidades, né, quais são os itens necessários e considerar volumes a serem comprados, pensando no custo total, tentando minimizar, né, o custo. É preciso controlar essas aquisições, essas requisições de compra, planejar seu fluxo dentro da organização, então, otimizar o fluxo dos materiais, sem aumentar o custo, né, de todo o processo, e programar as necessidades, os itens que são necessários. E esse programar é justamente
quando comprar, quanto comprar, trabalhará por lotes, aquisição de lotes, vai ter estoque de segurança ou outros itens que, de certa maneira, podem influenciar no processo, né, e os custos do processo. Existe também, relacionado aos materiais diretos, uma parte de perda dos materiais, ou seja, em alguns processos pode haver, pode resultar subprodutos desse processo produtivo. Então, subprodutos é uma consequência do processo produtivo que gera um outro produto que pode ser comercializado. Neste caso, essa receita dos subprodutos pode ser uma redução dos custos dos produtos, né, dos custos de produção. Para exemplificar, o processo de fabricação do biodiesel gera a glicerina. Então, o foco é a produção do biodiesel, mas a glicerina é um subproduto que é gerado e gera um retorno financeiro também para a empresa. Já as sucatas seriam aquelas perdas normais do processo, né? Então, as perdas normais, só para lembrando, entram nos custos do produto. As anormais não são incluídas nos custos de produção, mas sim são analisadas diretamente na parte dos resultados. Então, as sucatas podem ser rebarbas das perdas normais do processo, e essas rebarbas ou esses componentes que porventura não podem mais ser utilizados, eles podem ser vendidos e tem uma receita extraordinária que, de certa maneira, vai abater também nos seus custos. Então, tem que controlar também essas, entre aspas, saídas, né, ou desperdícios de materiais ou alguma outra vantagem que os materiais possam trazer. E aí, definindo esses custos, né, havendo compras e produção ao longo de vários períodos, a gente precisa determinar, então, qual que é esse custo desses materiais e produtos que vão para o estoque ou vão ser comercializados. Então, esses custos, de maneira geral, são apropriados com base no histórico de aquisição, no custo histórico de aquisição ou produção. Então, tem que ser considerado, além do histórico, variações de valores ao longo do período. Então, períodos de inflação, variação cambial, a lei de oferta e demanda, tudo isso pode influenciar nessa definição dos custos. No estoque, a gente tem a entrada dos itens no estoque, seja por meio dos custos de compra ou de produção, né? O de compra, como eu comentei anteriormente, tudo ali que envolve o processo de aquisição. O custo de compra, de produção, serão aqueles que serão identificados por meio dos sistemas de custeio, que iremos ver mais para frente. E do estoque, tem vários critérios para avaliar esse valor do estoque. Então, preço médio, seja ele móvel ou fixo, tem o primeiro que entra, primeiro que sai, que é o caso do PEPS, o EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Todos esses critérios são tecnicamente corretos, mas o preço médio fixo e o EPS não são aceitos fiscalmente no Brasil, ainda mais em situações de inflação como estamos vivendo. Então, quando a gente pensa em apropriar um custo médio fixo ou o último que entra, o primeiro que sai, tende a ser maior os custos desses produtos que entraram por último e, consequentemente, reduz o lucro obtido pela empresa. Reduzindo o lucro obtido pela empresa, reduz o imposto de renda da empresa sobre seus lucros, né? E isso é uma das justificativas pela não utilização. Quando a gente fala, então, de preço médio, a gente tem dois tipos, móvel ou fixo. O preço médio móvel é o mais utilizado, né, de um país, é o critério que é mais utilizado, e ele é controlado, vamos dizer assim, eu tenho que ter, no caso do móvel,
maior controle do estoque e acompanhando a variação de preços de acordo com a nova aquisição. Então, tenho lá um item no estoque, adquiri um novo material que vai entrar no estoque, eu recalculo o preço médio, que vai ser considerado numa possível utilização desse material do estoque. A cada nova aquisição, eu atualizo esse preço médio móvel. Já no caso do preço fixo, eu calculo somente ao final de um certo período. Então, deixo passar várias aquisições e várias utilizações e aplico lá, no final de um período, faço a média dos valores. Como comentado, não é tão aceito esse modo preço médio fixo, justamente por acabar acarretando em custos maiores do que reduziria o custo. Então, tem que tomar cuidado no uso desse critério de estoque, de avaliação do estoque. No caso do PEPs ou FIFO, né, First In, First Out, ou primeiro que entra, primeiro que sai, a ideia é justamente o material é custeado pelos preços mais antigos do que estão no estoque. Então, os mais recentes ficam no estoque e a gente usa o mais antigo. É mais ou menos a mesma ideia de usar aqueles produtos com uma validade menor. No caso aqui é o custo daqueles que entraram primeiramente no estoque. Então, essa forma, esse critério, né, tende a ter custos menores, uma vez que os custos mais antigos de aquisição tendem a ser menores do que os valores mais atuais em situações de inflação, né? Então há um aumento de valor, há uma tendência de aumento, isso acaba influenciando. E por fim, o último critério, que também tem duas formas, que é o EPS, que é o último que sai, o último a entrar é o primeiro a sair, ou no caso do LIFO, né, que é a sigla em inglês, Last In, First Out, a gente pode usar duas formas. O durante, onde é apropriado, durante a própria uso e aquisição, é feito esse controle, e o após é a mesma situação do custo médio fixo. Ao final de um processo, é feito, então, atribuído os custos. Mas, mais uma vez, assim como o preço médio fixo, as duas formas do EPS não são muito bem aceitas. Para praticar um pouco esses conceitos, a teoria apresentada, eu vou usar o exemplo do livro base da disciplina, que é o livro do Eliseu Martins, de contabilidade de custos, para cada um desses critérios. Então, o exemplo tem lá 3 dias que houve aquisições de materiais, dia 3, 15 e 23, e 2 dias onde houve a utilização, nos casos dos dias 17 e 29. Quando a gente fala do preço médio móvel, é justamente no dia para definir o preço do dia 17, eu vou fazer a média entre os 3.000 quilos que eu tinha do estoque, tendo esses 3.000 quilos um valor de 33.300. Então, no dia 17, o preço médio do meu estoque era de R$ 11,10 o quilo. Então, nesse período, nesse dia, o custo de matéria-prima utilizada foi justamente os 2.200 quilos, vezes os R$ 11,10, resultando em R$ 24.420. No dia 19, eu vou atualizar esse material. Então, eu tinha 3.000 quilos, utilizei 2.200, sobrou então 800 quilos a 11,10. A esses quilos restantes, eu vou somar a nova quantidade adquirida dia 23, no caso os 15.600 por 1.200 quilos, e vou dividir tudo por 2.000 quilos, ou seja, 800 que sobrou do primeiro processo, vamos dizer assim, de aquisição e utilização, mais os 1.200 que foram adquiridos por último. Isso vai dar um custo médio de 12,24 e, consequentemente, os 1.000 quilos utilizados no dia 29, eu vou ter gasto, né, vai representar um custo de 12.240.
Com isso, o total de matéria-prima utilizado nesse período foi de 36.660 e fica ainda um estoque de 1.000 quilos, que no caso, esses 1.000 quilos estão avaliados no preço médio de 2,24, resultando então num valor de 12.240. No caso do preço médio fixo, tanto o dia 17 quanto o dia 29, eu vou usar o mesmo valor, que é o preço médio dos 4.200 quilos, com o seu preço de aquisição de 48.900. Então, 48.900 dividido por 4.200 vai dar o meu preço médio fixo de 11.643 por quilo. Então, no dia 17, os 2.200 quilos gerou um custo de 25.614. No dia 29, a mesma ideia, os 1.000 quilos gerou um custo de 11.643. O total foi de 37.257, restando uma matéria-prima, né, os mesmos 1.000 quilos, agora com um preço de 11.643, gerando um valor total em estoque de 11.643. Se a gente somar custo com estoque, em todos os métodos vão dar o mesmo valor, uma vez que todos os quilos, vamos dizer assim, tem lá seu preço de aquisição e não muda, vamos dizer assim, o valor adquirido. Por isso, a soma do custo utilizado com o estoque vão ser sempre os mesmos valores. O que muda é a distribuição entre custo e o que fica no estoque. No PEPS, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, a lógica é a mais simples. Então, os 2.200 quilos utilizados no dia 17 foram 1.000 quilos no dia 3 a R$10, então 10.000 quilos, e 1.200 quilos a 11,65 do dia 15, resultando em 13.980. Então, no dia 17, teve um custo de 23.980. Já no dia 29, eu tenho, então, o uso dos 800 quilos restantes do dia 15 a 11,65, mais 200 quilos a R$13, dando, então, um total de 11.920. Então, o custo de matéria-prima utilizada foi de 35.900 e o estoque remanescente de R$13.000. Então, dá para perceber o menor custo aqui, justamente na ideia que os menores valores foram utilizados devido, né, à entrada do estoque. Primeiro, terem esse menor valor, né, no caso, não a inflação do aumento dos preços ao longo de um único período. Por fim, o EPS, no caso, o último que entra, primeiro que sai, durante o período. Então, os 2.200 quilos do dia 17, 2.000 quilos foram a 11,65, no caso, os 23.300 do dia 15, e os 200 quilos restantes foram a R$10, ou seja, R$2.000, que vai resultar em 25.300. No dia 29, os 1.000 quilos foram todos utilizados a R$13, gerando então um custo de R$13.000. Então, o total de matéria-prima utilizada é 38.300 e o restante, que é os 200 quilos a R$13, mais os 800 quilos a R$10, vai ter lá um estoque então remanescente de 10.600. No caso do após, é a mesma ideia. Então, no dia 17, os 2.200 quilos, 1.200 foram a R$13, quer dizer, 1.000 quilos foi a R$13, e no dia 17, 200 quilos foi a R$13, o que do remanescente do dia 23, e 2.000 quilos a 11,65, dando lá um total de 25.900. Então, o total de 38.900, sobrando, então, 1.000 quilos a R$10, no caso, R$10.000. Comparando os preços, a gente vê, então, essas variações em relação ao método. Aqueles que apresentam maior custo é justamente o que não é muito aceito pela legislação, no caso,
preço médio fixo e o EPS. Os outros, né, o preço médio móvel e o PEPS, os que são aceitos, apresentam então um menor custo de utilização. Então, tomarem cuidado, né, todos eles tecnicamente estão corretos, porém, nem todos são aceitos de maneira fiscal. O material que tinha para apresentar hoje era esse. O livro base é o livro do Eliseu Martins, Contabilidade de Custos, que tem na biblioteca online da UFMS a 11ª edição. No caso, nesse material foi usado o capítulo 10. Então, espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Deixem suas dúvidas, comentários, sugestões ou críticas, né, para podermos discutir conceitos, ampliar nosso conhecimento, melhorar continuamente o material do canal, né, lembrando que todo o material será disponibilizado via canal do LabMine no YouTube. Não deixem de acompanhar lá o nosso canal. Em breve serão adicionados novos conteúdos relacionados a custo e sistemas de custeio. Até qualquer hora, pessoal.